Vamos começar nossa aula sobre operações com conjuntos. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos definir, ver todas as propriedades, características. Gente, conjunto nada mais é do que uma coleção qualquer de elementos. Quando nós temos um grupo de elementos, uma coleção de elementos, nós temos realmente um conjunto desses elementos. Então, exemplos bem básicos, bem simples: conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Os elementos seriam letras, no caso, as vogais. Conjunto dos números pares positivos, 0, 2, 4, 6, 8. No caso aqui seriam conjuntos numéricos, formados por números, né? E por aí vai, nós podemos criar conjuntos de qualquer coisa. Então nós podemos descrever um conjunto através de seus elementos, né? Através da descrição de conjunto. Descrever os conjuntos a partir dos próprios elementos em si, ou podemos escrever um conjunto por meio de uma certa propriedade que eu vá criar. Por exemplo, o conjunto A é igual a x tal que x. Essa barra vertical você lê tal que. Tal que x tem uma certa propriedade P. Por exemplo, então, descrição de conjunto através de uma certa propriedade. Exemplo, o conjunto A, ele é formado por elementos x tal que, barra vertical na matemática você lê tal que, x é um número inteiro, e além disso, x é maior do que 2, porém menor ou igual a 8. Então descrevi o conjunto, fiz uma descrição de conjunto através de uma propriedade. Essa é a propriedade: x é um número inteiro, porém maior que 2 e menor ou igual a 8. Ou seja, se você quiser descrever os elementos, passar a descrição de uma propriedade para uma descrição através de elementos, seriam 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque os números inteiros não tem número com vírgula, né? Então seria o maior número inteiro maior do que 2, seria o 3, e para no 8, porque o 8 pertence ao conjunto x menor ou igual a 8, porém x maior que 2. O 2 estaria fora. Então são esses inteiros de 2 a 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então essa é a maneira de nós descrevermos os nossos conjuntos. Show? Bom, gente, em teoria de conjuntos que aparecem na sua prova, na teoria, são os símbolos que mais aparecem. São esses daqui. Esses símbolos você não tem como ir para uma prova sem saber, tá? Letra U de união, já vamos definir tudo isso. Calma, tem crise, vamos definir tudo isso. Só estou apresentando os símbolos. União, letra U, interseção, letra U de cabeça para baixo. Contido, a letra C nesse sentido, contém letra C ao contrário. Não vai confundir essas duas porcariazinhas aqui, hein? Contido, contém. Tá? Já vamos definir tudo isso. O Ezinho ao pertence, o Ezinho cortado não pertence. E a barrinha vertical, já tinha até falado que ela está o quê? Não está aqui, mas é evidente que tem um não contido também, né? A letra C cortada, não contido. Também poderia colocar aí, tá? Nós vamos ter um não pertence e um não contido. Fechado? Então são os símbolos que mais aparecem aqui na nossa teoria de conjuntos. Nossas operações com conjuntos. Fechou comigo? Fechou, pode ir. Beleza? Agora vamos lá. Definição dessas operações com conjuntos. A primeira operação com conjunto é a operação de interseção. Então, quando nós temos dois conjuntos, qual é a definição de interseção? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e ao B, E ao conjunto B, E indica simultaneidade. Então a interseção B são os elementos X, tal que esses elementos X pertençam a E pertençam a B. A e B é a mesma coisa que a interseção B, então A e B é a mesma coisa que a interseção B. Esse aqui é chamado conectivo ou conectivo lógico. O E, em matemática, é a nossa interseção. Beleza? É a nossa interseção. Show de bola? Tá? Então, se X pertence à interseção, significa que X pertence a I e também pertence a B. Se você quiser colocar numa linguagem de diagramas, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, dentro de A tem vários elementos, dentro de B também. Os elementos que estão nessa parte aqui pintada, que é o que está aqui, são os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, né? A e B. Então, um exemplo só para ilustrar: se o conjunto A é formado pelos elementos ABC e o conjunto B é formado pelos elementos
B, C, D e F, você veja que BC pertence a ambos os conjuntos, né? Então BC estariam aqui. O conjunto, o elemento A só pertence a A e os elementos D e F só pertencem a B. E a interseção B seria exatamente os elementos BC, né? Os elementos BC que pertencem a ambos os conjuntos. Então isso que é a interseção, são os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, fazendo uma analogia, eu posso dizer, por exemplo, que o A pertence ao conjunto A, porém o A não pertence ao conjunto B. Eu posso dizer que B pertence ao conjunto A e B pertence ao conjunto B, por exemplo. Né? B pertence a A e B pertence a B, né? Que está na interseção. Já o D, de dado, ó, só pertence ao conjunto B, D pertence a B. Porém, D de dado não pertence ao conjunto A, né? Que só pertence a B. Beleza? Ok? Então tá aí a definição de interseção. Definição importantíssima que vai andar com a gente aí nesse curso todo de conjuntos. E aí tem umas propriedadezinhas da interseção que é bom você saber, né? Propriedade da interseção. A interseção de dois conjuntos iguais é o próprio conjunto, né? A interseção com A é o próprio A, claro, né? Só tem um conjunto, a interseção dele com ele mesmo é ele mesmo. Não precisa nem, é uma coisa meio intuitiva. Chamada propriedade idempotente da interseção. A propriedade comutativa da interseção, tanto faz você falar a interseção B ou B interseção A, tanto faz é a mesma coisa. A interseção B ou B interseção A muda alguma coisa? Não, comutativa é a mesma coisa, tanto faz a ordem. Não tem problema nenhum. Essa propriedade C é importante também associativa. Ou eu falo A interseção B interseção C, ou eu falo A interseção B, interseção C é a mesma coisa. Ou eu pego primeiro essa interseção e faço interseção com A, ou pego essa interseção de A e B, interseção com C. No caso aqui com três conjuntos. A gente vai trabalhar com três conjuntos depois. Tá? Vamos trabalhar com três conjuntos. Podemos trabalhar com dois conjuntos ou três conjuntos. Propriedade associativa. Então são propriedades interessantes da interseção, que é bom você saber. Tá? Beleza? Ok. Aí o que são conjuntos disjuntos? Quando dois conjuntos não têm interseção, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, o conjunto A e o conjunto B, os elementos que estão em A não pertencem a B e vice-versa. Os elementos de B não pertencem a A. Por exemplo, se eu tivesse aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, ó, não tem interseção. Não tem interseção. Então são chamados conjuntos disjuntos. Disjuntos, não estão juntos. Então aparecer isso em prova, conjuntos disjuntos, indica que a interseção entre eles não existe. Não tem. Esse símbolo aqui é de conjunto vazio, quer dizer, não possui elemento algum. Conjunto vazio não há interseção. Conjuntos disjuntos não estão juntos, estão separados. Significa, em termos de português, que nenhum A é B. Ó, nenhum A é B. Ou nenhum BA. Então, se numa prova vier escrito isso daqui, é bom você saber, nenhum é B ou nenhum BA, significa que os conjuntos são disjuntos, eles são mutuamente excludentes. Mutuamente excludentes, não tem interseção entre eles. Nenhum é B ou nenhum BA. A palavra nenhum indica isso, hein? Atenção com essa palavrinha aqui, nenhum. Nenhum indica isso, tá? Conjunto vazio, esse é o símbolo, quer dizer, não possui elemento algum. Exemplo de um elemento de um conjunto vazio, por exemplo, mais um exemplo, né? Aqui tem um exemplo, outro exemplo de conjunto vazio, onde não há interseção. X tal que X, né? X são elementos, números tal que X seja maior que 2 e interseção ao mesmo tempo seja menor que 0. Conjunto vazio. Como é que pode ser um número, como é que pode um número ser ao mesmo tempo maior que 2 e menor que 0? Não tem como, são conjuntos vazios. Aqui, ó. Aqui é o conjunto, aqui, ó. Aqui é o conjunto dos números menores que 2. 1, 0, menos 3, né? Menos... E aqui, maiores que 2, perdão, maiores que 2. Números maiores que 2. 3, 7,1, 15, etc. E aqui o conjunto dos números menores que 0, menos 1, menos 5. Não tem interseção.
Não tem números maiores que 2 e menores que 0 ao mesmo tempo. Então, conjunto vazio. Conjunto de juntos. Tá? Beleza? Ok? Então, interessante, importante essa definição aqui. E seguindo, agora, nosso item 3, nossa união. União ou reunião. Tanto faz, você pode ler aí algum livro, alguma apostila, reunião. União ou reunião entre conjuntos. O nome já diz, estou unindo todo mundo. Estou juntando, unindo. Então, tá, dois conjuntos quaisquer A e B, chama-se união de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou B. Olha só, A união B são os elementos X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B. Então, a interseção A e B indica uma interseção. O símbolo de união é a letra U. O ou é o conectivo lógico ou, e ou são chamados conectivos lógicos. É a mesma coisa que a união, tá? Então, se eu tiver, olha só aqui, se eu tiver vários elementos aqui, né, dentro do A e do B, e tiver unindo todo mundo, eu estou fazendo a união B. O E não estaria aqui na interseção? Olha o lápis, o E estaria parado, ó, A e B, a interseção B, o lápis está aqui, essa é a interseção. O A ou o B, ou não dá uma ideia de uma coisa, ou estão A ou B, ou os elementos estão no A ou no B, o lápis gira, ó, olha o lápis girando, ou está no A ou está no B, A ou B, um ou outro, então o lápis girou, pegou todo mundo. Então ou significa união, o ou significa união. A união B é formada pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. Então, atenção com essa frase aqui, pelo menos um. Se eu tenho uma sala com 30 alunos que estão estudando para um concurso público qualquer, tá? Uma sala com 30 alunos que estão estudando para um concurso público, e eu chego e falo, pelo menos um desses alunos aqui está estudando para concurso, quer dizer, todos, né? Pelo menos um, vai de 1 até o 30. Pelo menos um é no mínimo um, vai de 1 até o 30, todos a união. Vou numa livraria, nessa livraria tem pelo menos um livro, quer dizer, tem de um livro até todos, a união dos livros. Então, pelo menos um é sinônimo de ou, sinônimo de união. Então, se uma prova aparecer essa expressão pelo menos um, já está te remetendo para uma união. Atenção com essa expressão pelo menos um, indica uma união, indica o ou, e interseção ou união, tá? Então, atenção com esse pelo menos um. Então, se eu tenho um conjunto A com os elementos, ó, um conjunto A qualquer aqui, né? Com os elementos AB, onde A e B estão na interseção, né, ó, tá? E o B tem um CDE aqui, aqui não tem nenhum elemento do A, tá vendo? Todos os elementos do A pertencem a B também. A união é todo mundo, ABCDE. Estou unindo todo mundo, ABCDE. ABCDE, pegar todos os elementos. Esse que é o conceito de união. Presta atenção aos conectivos. E, união, e, interseção, ou união. Inclusive, se você quiser voltar aqui, ó, e acrescentar aí no seu material, união, colocar aqui ou, interseção e colocar até aqui entre parênteses, pelo menos um. Se você quiser acrescentar aí no seu material, até sugiro você fazer isso para você não esquecer. Pronto, pode até fazer assim, tá? Para você não esquecer, colocar aí. Beleza? Tudo bem? Acho que vale a pena. Então tá bom. Então vamos lá. União e propriedade da união. Não tinha propriedade da interseção da união. Gente, a união com A é o próprio A. Se eu tenho o mesmo conjunto, pô, união com ele mesmo é igual a ele, né? Igual a interseção. Propriedade idempotente. Comutativa também. A união B é igual a B união. Tanto faz você falar de um jeito ou de outro. Tanto faz você falar assim um assado, igual a interseção. A associativa também como a interseção, igual a interseção. Ou você primeiro faz B união C e depois une com A, ou você faz primeiro A união B e depois une com C, a mesma coisa, vai estar todo mundo junto do mesmo jeito. Tanto faz você unir primeiro B com C e depois juntar com A, ou você unir primeiro A com B e juntar com C, vai estar todo mundo junto, a galera toda junta, tanto faz. Propriedade associativa. Então as propriedades da união são praticamente iguais da interseção, são iguais da interseção, né? Indepotente, comutativo e associativo, tá? Então, propriedades da união e interseção. Fechou? Bom,
O que são subconjuntos? São conjuntos que estão contidos dentro de um conjunto maior. Um conjunto A subconjunto de um B, sem somente ser todo elemento de A, pertence também a B. Então, subconjuntos são partes de um conjunto maior. São partezinhas de um conjunto maior. Beleza? Uma linguagem mais técnica, é bom você saber, esse símbolo aqui é contido, A está contido em B. Esse A de cabeça para baixo, você é símbolo de todo. É igual o todo, ó, todo. Tá? Todo. Então, no fundo, esse símbolo aqui é de implica, né? Se. Então, A está contido em B, C e somente C. Esse símbolo aqui é o C e somente C, ó. Né? C e somente C. Flechinha com duas pontas é o C e somente C. Tá? Isso aqui é uma implicação, significa logo. Então, A está contido em B, C e somente C para todo elemento de X, né? O X, se X pertence a A, então ele pertence a B. Tá bom? Assim, ó. Aqui tem um conjunto A e aqui tem um conjunto B. Esse conjunto A está dentro do B, ele é um subconjunto B. O B é o conjunto maior e o A é um conjunto que está dentro dele. Então eu posso dizer que A é um subconjunto do conjunto B. Ou que A está contido em B. Esse símbolo de contido. Se A está contido em B, B contém A, ó. Contido contém, contido contém. Tá? Então, no fundo, vamos traduzir agora isso. A está contido em B, se ele somente C para todo elemento X qualquer. Se esse elemento X pertence a A, então ele também pertence a B. Por exemplo, ó, se eu tenho o número 3 aqui, que ele pertence a A, então ele pertence a B também. Então ele pertence a B também. Porque se A está contido em B, cara, se X pertence a A, se eu tenho um elemento pertencente a A, então ele pertence a B. Então isso aqui é uma linguagem formal do contido. Que é bom você saber, não custa nada. Né? Mas seria isso daqui. Ou seja, A está contido em B, A é um subconjunto de B, o B contém A. Ou seja, todo A é B. Todo A é B. Todo A é B. O A é todinho B, né? Todo A é a mesma coisa que B. Ou seja, A está contido em B. Né? Beleza? Ou seja, se eu tenho um elemento pertencente a A, então com certeza esse elemento pertence a B. Implica que esse elemento pertence a B também, porque A está contido em B. Então essa que é a diferença, essa que é a definição de subconjunto. Fechou? Definição técnica matemática. Beleza. Veja aqui, quando eu digo todo A é B, olha aqui, todo A é B, é exatamente esse desenho que eu fiz. Agora, quando eu digo nenhum A é B, o conjunto A está separado do B, são conjuntos disjuntos, hein? Cuidado com essas palavrinhas, todo e nenhum em teoria de conjuntos, indicam coisas completamente diferentes. Aqui A interseção B é igual ao conjunto vazio, né? E aqui significa que A está contido em B, ou que B contém A. Beleza? Então, cuidado com as duas palavrinhas, todo e nenhum, aí na sua teoria de conjuntos. Propriedade da inclusão. Inclusão é esse sinal aqui. Esse sinal aqui é de contido, né? Ou a gente pode dizer também que é sinal de inclusão. Se uma coisa está contida em outra, ela está incluída, né, na outra, está inclusa na outra, né? Inclusão, está incluída, está inclusa. Né? A está contido em B, A está incluído em B, incluso em B. Tá bom? Sinal de inclusão. Então, a propriedade do contido da inclusão. Essa primeira aqui eu iria dizer que é a mais importante. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Importante isso, não esquece isso. O conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto. Beleza? E essa relação, esse sinal de contido ou de contém, é uma relação entre conjuntos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o conjunto A, formado pelos elementos 3, 4 e 7, tá? A relação entre elemento e conjunto, você usa o símbolo de pertence. Ou seja, 3 pertence ao conjunto A. Você não pode dizer que 3 está contido em A. A relação de contido é entre conjuntos. Um conjunto A está contido no B, igual aquele desenho que eu fiz, todo A é B. Tá? Então essa relação de contido, você não pode dizer que 3 está contido em A. 3 pertence a A. O pertence, que é chamado relação de pertinência, né?
pertinência, de pertence, símbolo de pertinência, há uma relação entre elemento e um conjunto. 3 pertence a. Não vai dizer que 3 está contido em A, hein? Por favor. Olha aqui, o símbolo de contido relaciona 2 conjuntos. O conjunto A está contido em B. Igual aquele desenho que eu fiz, o conjunto todo A dentro do conjunto B. Tá bom? O elemento pertence a um conjunto. E um conjunto está contido em outro conjunto. Isso é importante. Tá bom? E outras 2 propriedades, chamada reflexiva, claro, A está contido em A, são 2 conjuntos em o mesmo conjunto, ele está contido ali mesmo, evidente. Isso aí não tem nem muito, né? Vou explicar, tá? E aqui, se A está contido em B e B contém A, é porque A é igual a B, ó. Se eu tenho 2 conjuntos iguaizinhos, A é igual a B, pô, A está contido em A e B contém A. É meio intuitivo, né? É meio intuitivo. São iguais, então A está contido em B e B contém A. Ou, perdão, A está contido em B e B está contido em A. Desculpa, né? A está contido em B e B está contido em A. Porque eles são iguais. Então A está contido em B e B está contido em A. Para ser diferente, A está contido em B e B contém A, aí o A tem que ser menor que o B. Ó. Aí o A está contido em B e o B contém o A, ó, sinais trocados. Né? O A está contido em B e o B contém A. Agora, se for o mesmo sinal de inclusão, ó, A está contido em B e B está contido em A, porque eles são iguais. Se A é igual a B, pô, o A está contido em B e B está contido em A, porque são iguais, tanto faz. Né? Se A é igual a B, ó, né? Então, tanto faz eu falar, A está contido em B ou B está contido em A. São iguais. Né? Diferentes, não. A está contido em B e B contém A, o conjunto A é um subconjunto de B. Beleza? Ok? Chamada propriedade antissimétrica. Esses nomes aí é mais curiosidade, para vocês saberem os nomes, né? Mas é mais mesmo uma curiosidade você saber o nome dessas propriedades. Fechou comigo? Beleza. E aí vem ainda em subconjuntos, né? O item 4, nós estamos falando sobre os subconjuntos. Ainda em subconjunto, só que aqui eu abri um item específico, que é conjunto das partes, tá? Que vamos trabalhar com subconjuntos. Parte de um todo, parte dá uma ideia de subconjunto, é o conjunto das partes. Quer dizer, conjunto dos subconjuntos. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Bom, vamos definir, vamos dar um exemplo para melhor, né? Imagina que você tem um conjunto A com um elemento só. Conjunto A que tem um elemento só. Então, o próprio elemento A. Quais são os subconjuntos que nós podemos extrair desse conjunto com o elemento A? Ora, o próprio conjunto vazio, lembra, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. E o conjunto A. Né? Então, geramos 2 subconjuntos. É o que a gente pode fazer. Beleza? Agora vamos ver um conjunto A que tenha 2 elementos. Os elementos A e B. Quais são os subconjuntos? Conjuntos que nós podemos formar com 2 elementos. Ora, o conjunto vazio é um deles. O conjunto A, formado por um elemento só. O conjunto B, formado por um elemento só. E o conjunto AB, formado por esses 2 elementos. Geramos 4 subconjuntos. 1, 2, 3, 4. Mas quantos subconjuntos nós podemos formar de um conjunto que tenha 3 elementos? Né? O próprio conjunto vazio, que está contido em qualquer conjunto. O conjunto A, B e C, um elemento cada um. Agora os conjuntos com 2 elementos, AB, BC ou CA, todas as permutações possíveis, né, entre eles, AB, BC e BA. E um conjunto com os 3 elementos, ABC. Tem todas as possibilidades aí. Então, o conjunto que tem 3 elementos gerou 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tivesse 4 elementos, A, B, C, D, se eu fosse fazer na mão, vai me dar uma trabalheira miserável. Que é o conjunto vazio, conjunto A, o B, o C, né? O D, aí vem o AB, aí vem o AC, aí vem o AD, aí vem o CD. Pô, vai demorar muito. Tenta fazer, não, vai demorar muito. Até um conjunto com 3 elementos eu consigo fazer. Com 4 elementos em diante, você vai se dar mal. Né? Se eu fosse falar besteira, né? Vai se dar mal. Então,
tem uma formulinha importantíssima para você saber. O número de subconjuntos de um conjunto que tenha n elementos é dado por 2 elevado a n. Quer ver? Volta aqui, 2 elevado a n. 2 elevado a n. Aqui. N aqui no exemplo da letra A é um elemento. Quantos subconjuntos? 2 elevado a 1. 2 subconjuntos, são 2. Aqui o conjunto A tem 2 elementos, n igual a 2. Quantos subconjuntos eu vou conseguir formar? 2 elevado a 2, ó. 2 elevado a 1, que 2 elevado a 2, que dá 4, né? Ó. Que deu 2, dá 4. 1, 2, 3, 4. ABC, o conjunto A tem 3 elementos. Quantos subconjuntos? 2 elevado a 3, 8, né? 2 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu? Aquele caso, o conjunto A com 4 elementos, A, B, C, D, quantos subconjuntos podemos formar? Ora, total de subconjuntos que nós podemos formar através de um conjunto que tenha 4 elementos, será o quê? O N a 4 elementos, 2 elevado a 4, né? 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 16. Perdão. 16, né? 64. 16. Ok? Se eu tivesse 5 elementos, 2 elevado a 5. 32. Se eu tivesse 6 elementos, 2 elevado a 6. 64 subconjuntos. Se eu tivesse 10 elementos, 2 elevado a 10, de 1024. Né? Se eu tivesse 9 elementos, 2 elevado a 9, 512. Tá? E por aí vai. 10 elementos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Faz na mão, 1024 subconjuntos. Tá? 16 4 elementos até que dá, com muita calma, né? Você até consegue montar uns 16 elementos. 2 elevado a 6, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, né? 8 vezes 2, 16, até consegue, né? Mas, pô, vai ser uma tarefa hercúlea. Uma tarefa chata, até consegue. Pô, 32 subconjuntos já se deu mal. 512 então nem se fala. 1024 nem se fala e por aí vai. Né? E por aí vai. Tá bom? Beleza? Então, essa formulinha de grande valia. Cadê ela? Aqui. Número de subconjunto 2 elevado a n. N é o total de elementos do conjunto A. Número de subconjunto 2 elevado a n, fórmula importantíssima. Fechou? Importantíssimo. Tá? E vamos trabalhar aqui com diferença entre conjuntos. O que são diferenças entre conjuntos? Por exemplo, dados os conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. X pertence a E, X não pertence a B, A menos B mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um conjunto A. Ó, aqui. 1, 3, 5, 9, 10, 14, 18. Tá? Beleza? Tem aqui. Esses elementos aqui. Por exemplo, A interseção B é 5 e 9, não é? A união B é todo mundo 1, 3, 5, 9, 10, 14, 18. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que A e B, isso aqui é A ou B. Né? Ó, A e B. Isso aqui igual a A ou B. E o que seria A menos B? São os elementos, o nome já está dizendo, diferença entre conjuntos, estou tirando o B do A. São os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Se eu tirar o B do A, paguei o B. Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? O 1 e o 3, ó. O 1 e o 3. Então essa que é a diferença entre conjuntos. Né? Diferença entre conjuntos. Estou tirando o B do A, sobrou 1 e 3, os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tudo bem? Beleza? Ok com esse exemplo? Show de bola. Diferença entre conjuntos. Aqui nós temos uma coisa que às vezes aparece em prova chamada complementar de B. Aqui tem tudo a ver com isso aqui, diferença entre conjuntos. Dados os conjuntos A e B, tais que B está contido em A, tá? Tais que B está contido em A, então, por exemplo, isso aqui é o conjunto A, se B está contido em A, B está aqui, né? B está contido em A, ou seja, A contém B, né?
Chama-se complementar de B em A o conjunto A menos B, formado pelos elementos de A que não pertencem a B, exatamente como está aqui. Tá? Então os elementos estão aqui. Então, por exemplo, o conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D, E. O conjunto B tem os elementos C, D, E. E aqui, ó, o A, B, C nessa parte. Né? E C, D, E são os elementos que pertencem